Imagine você ter 22 anos de idade incompletos, estar saindo da faculdade e assumir um cargo importante no jornalismo. Chefe da sucursal da revista Veja no Recife, a sua cidade. No dia em que o chefe anterior lhe passa o bastão, vocês dois vão beber e falar da vida. Ficam juntos até tarde da noite. Tomam todas, dão risadas, trocam confissões e vão embora. No dia seguinte, logo cedo, você é acordado com a notícia de que o seu colega está morto. Ele bateu o carro na estrada, a caminho de encontrar uma namorada em Campina Grande, na Paraíba. O acidente aconteceu em Ferreiros, cidadezinha de 2.000 habitantes, a 110 quilômetros do Recife, ainda em Pernambuco. A direção da revista pede que você vá até lá para liberar o corpo e enviar a família, em Belo Horizonte. Você chega lá e a burocracia enrosca. É preciso atestado de óbito e um termo de liberação do corpo para levá-lo embora. Mas não tem médico nem delegado disponíveis na cidade. Você redige o atestado de óbito copiando um que arranjou por ali. Convence uma enfermeira a assinar. Depois, redige o termo de liberação para um policial assinar. Ele é analfabeto. Você quebra uma caneta esferográfica, mela o dedo do rapaz na tinta e ele carimba a impressão digital no papel. Pronto, corpo liberado. Você compra o único caixão disponível na cidade. Roubam no preço, é claro. Um garoto da capital comprando, o preço é outro. O corpo é embarcado numa perua da polícia militar que você conseguiu. Tem pouco espaço nela. E como você vai? Deitado atrás, junto do caixão. O cadáver chega ao Recife para fazer a autópsia. Não dá. O Instituto Médico Legal está em greve. E é sábado. Você consegue que um professor de medicina legal faça o serviço. Leva o corpo para o hospital universitário. E aí a coisa fica louca de vez. O médico não tem quem o ajude na autópsia. O auxiliar vai ser você. Numa sala cheia de cadáveres, você vê o bisturi abrir o seu colega. Jorra sangue, que ainda não coagulou totalmente. Você ajuda o médico a retirar as vísceras, colocar formol no corpo e embalsamar. 4 horas nessa função, sem enjoar, sem tremer, nem desmaiar. Milagrosamente. Agora o corpo vai para o aeroporto, embarcar no jatinho que a revista fretou. Cai um dilúvio na cidade, as ruas inundam e a Kombi onde vai o caixão afoga no aguaceiro. Com água na cintura, você ajuda a empurrá-la até um lugar seco. Encharcado, angustiado, espera até o motor pegar. 2 horas depois, finalmente você chega ao aeroporto. Mas o avião não pode decolar. É perigoso por causa do temporal. Os pilotos vão esperar o dia amanhecer. Você aguarda até as 5 da manhã, já morto de cansaço, para embarcar o corpo no jatinho. Quase 24 horas depois do telefonema, finalmente as peripécias acabam. O avião decola e você vê o seu colega voar para a última morada. Que tal? Acha incrível essa história? Pois é, parece mentira mesmo. Mas ela aconteceu em agosto de 1990, no triste dia em que perdemos o jornalista Bruno Bittencourt, aos 28 anos de idade. Aconteceu de verdade verdadeira, verdadeiramente vivida, autopsiada e despachada
por este que vos fala. Mas devo lhes dizer, isso não foi nada perto do que iria acontecer. Minhas aventuras no jornalismo estavam apenas começando. O que viria adiante seria nada mais, nada menos que derrubar o presidente da República. Trapaça! A saga do jornalismo na política. Uma reportagem em podcast de Luiz Costa Pinto e Gabriel Prioli, com produção Tímpano. Apresentando a Guerra dos Collor. Primeiro episódio: a denúncia. Estamos em 1992. Fernando Collor de Mello é o primeiro presidente eleito pelo voto popular no Brasil depois de 21 anos de ditadura. Ele está no auge do seu mandato espetaculoso. Tem 2 anos no cargo e já tomou medidas estarrecedoras, mas entretém o país com seu jeito intrépido de ser. Ele pratica vários esportes. Dispara de moto em Brasília e vai de lancha ou de helicóptero ao trabalho. Até em jato da Força Aérea já voou. Collor é o supremo showman da nação. Collor venceu Lula em 1989 com um discurso moralista e pose de machão. No primeiro dia de governo, confiscou o dinheiro da população para acabar com a hiperinflação. Desgastou-se logo de saída, porque a medida não funcionou. Ele não privatizou a economia como queria, nem foi tão independente dos partidos e dos políticos tradicionais como disse que seria. Para garantir a sustentação política, Collor abriu a máquina federal ao centrão da época, sempre guloso de verbas públicas. Era liderado pelo PFL, o partido herdeiro da ditadura. Agora, no meio do mandato, as coisas transcorrem numa relativa normalidade. Cheguei à posição em que hoje me encontro. Ao contrário do que apregoam os que me agridem e os que me injuriam, com mensagens claras, com projetos factíveis e ideais conhecidos de todos. Collor toca o governo em aliança pragmática com o Centrão e cultiva a idolatria do povo. Surgem denúncias esparsas de corrupção, todas sem prova. Muita gente está insatisfeita com ele, mas ninguém como seu próprio irmão. Pedro Afonso Collor de Mello é o irmão caçula do presidente. Ele comanda o grupo de comunicação da família que tem rádio, TV, jornal e gráfica em Alagoas. Aos 38 anos, pode ser considerado um homem rico, bem-sucedido. Pedro ampliou a fortuna herdada e está bem casado. Ele é sociável e comunicativo. As mulheres, em geral, o consideram um homem bonito. Eu não tenho capacidade de avaliar. É difícil avaliar. Eu acho que não sei avaliar isso. Assim que assumi a sucursal da Veja em Recife, Pedro entrou no meu radar. Eduardo Oineg,
que havia passado pelo meu cargo antes de Bruno Bittencourt, ligou de Brasília para saber das coisas. Agora era o chefe de lá. Na conversa, Oineg lembrou que o meu território de cobertura ia de Alagoas ao Piauí e me deu um conselho precioso. Faça do Pedro Collor sua melhor fonte. Ele mora em Maceió e vive em Brasília. É irmão do presidente. Toda fofoca que ele tiver pode ter um fundo de verdade. Ele gosta de falar com jornalistas. Tome um café com ele, vai valer a pena. Foi muito mais que um conselho. Aquilo foi uma profecia. Eu tomei o café com Pedro e iniciamos uma relação regular de repórter com fonte. Falávamos pelo menos uma vez por semana. Ele me dava boas informações e eu era leal ao que combinávamos. Quando nos despedíamos, ele dizia: "Ainda vou te dar uma grande história." "E eu a escreverei", respondia. Não podia imaginar que história seria. E ele? Será que já imaginava? Agora estamos em 1992. Eu sou um dos repórteres da sucursal da Veja em Brasília. Mudei para cá há 1 ano. Pedro Collor segue Maceió. Ele tem uma rivalidade com o irmão Fernando, que está bem forte neste momento. Pedro é casado com Tereza Lira, filha do mais rico usineiro de açúcar do Nordeste, e tem ciúmes dela, totalmente justificados. Tereza é uma mulher lindíssima aos 29 anos. O programa de hoje, Aquela Mulher, entrevista Tereza Collor. Você sempre foi assim? Você sempre foi a gracinha do pedaço, é isso, Tereza? Eu sempre fui a menor da minha casa, né? No começo até achava muito chato, né? Sempre tinha aquela coisa meio de brincadeira entre os irmãos, na escola também. Mas hoje eu me sinto muito bem da altura que sou muito bem comigo mesmo. Pedro acha que Fernando dá em cima de Tereza. Reclama que ele a chamou para uma reunião no palácio quando era governador, só para exibir-se com ela. Fernando recebeu Tereza numa antessala repleta de prefeitos, sugerindo intimidade, e se trancou com ela no gabinete por um longo tempo. O presidente me convidou como governador a ir a palácio, eu estive lá, porque eu tinha tido um desentendimento com Pedro. No momento que aconteceram, que eu fui ao palácio falar com o Fernando, a própria assessoria dele, as pessoas que estavam ligadas a ele, fizeram questão de dar essa informação e passar isso para o Pedro. A fofoca ferveu dali para todo o estado. Mas o assédio que mais incomoda Pedro agora é de outro tipo. Tem a ver com dinheiro e poder. E quem está entre os dois irmãos não é exatamente uma beldade. É um gordinho careca. Qual o seu nome completo? Paulo César Cavalcante Farias. Qual a sua idade e o seu estado civil? 46 anos, casado. Qual o seu endereço completo? Ladeiras, São Domingos, 208, Maceió, Alagoas. Qual a sua profissão? Advogado e empresário. Paulo César Farias tem 1,68 m de altura. Tem a cintura roliça e um sorriso entre o tímido e o sarcástico. É calvo desde a juventude, mas conserva um semicírculo de cabelos na têmpora e na nuca. Tem uma figura eclesial, de bispo. Por isso mesmo é chamado de Dom pelos amigos. O título vale para integrantes do alto clero da igreja, mas também para os chefões mafiosos. É conveniente isso, porque de homem santo ele não tem nada. Dom Paulo é conhecido em Maceió como PC Farias. Foi tesoureiro da campanha presidencial de Collor e segue bem próximo do presidente. Circulam informações desabonadoras sobre ele. Coisas como tráfico de influência, pressões sobre empresários e gestores públicos e cobrança de pedágio em decisões de governo.
Ninguém apresenta prova de nada disso, mas o tom e a intensidade dos rumores aumentam a cada dia. Pedro não gosta de PC Farias. Na verdade, detesta. Chama o desafeto de lepra ambulante. Eu suspeito que por trás desse repúdio todo deve ter uma rivalidade de negócios. Não dá outra. Logo vou confirmar. Às 11 da manhã, numa terça-feira de maio. Eu estou na sucursal da Veja, em Brasília, de saída para uma entrevista com o vice-presidente da República, Itamar Franco. Itamar e Collor se detestam. O santo não bate de jeito nenhum. O temperamento deles é totalmente contrastante. Os dois têm valores, projetos políticos e trajetórias diferentes. O noticiário anda morno e a minha missão é extrair de Itamar umas frases fortes contra o presidente. Quero fermentar um clima de disputa entre eles. Quando não há intrigas em Brasília, cabe aos repórteres fabricá-las. Jornalismo, às vezes, também é isso. Eu pego o paletó para sair quando... Olho para a secretária, ela não está me passando ligação de ninguém. A chamada é na minha linha pessoal. Pouca gente tem um número. Quem será? Eu atendo. Lula, sou eu, Pedro, tudo bem? Você está perto de um fax? Vá para perto de um fax e me passe o número. Não fale com ninguém. Pedro Collor, ele mesmo. Falando sem esperar resposta, emendando um assunto no outro. Sempre cheio de assertivas e determinações. Eu digo que não dá, estou saindo para entrevistar o Itamar. Ele insiste. Esquece o Itamar, porra! Ele não vai para canto nenhum. O que tenho é coisa muito boa. Desmarca a entrevista e vai para a frente do fax. Me passa o número, não fale com ninguém. Quando você perceber a importância do que vou te mandar, vai me agradecer por não ter ido conversar com o maluco do Itamar. A sala de teletipos, telex e fax fica no fundo da redação. Vou até lá. Teletipos são máquinas conectadas às agências de notícias. Dão noção do que é notícia no mundo e também no Brasil. Fazem um barulhão. As máquinas de telefoto são impressoras de fotografias à distância. Temos duas ali, uma em preto e branco, outra colorida. O telex ainda é um meio ágil de reportar textos e mandar mensagens remotamente. Mas o suprassumo do avanço tecnológico é o fax. Ele envia instantaneamente um texto impresso ou manuscrito a qualquer lugar do planeta, onde é recebido por um aparelho igual conectado a uma linha telefônica. Veja tem uma das redações mais bem equipadas da imprensa brasiliense. Enquanto a secretária desmarca a entrevista com Itamar, eu examino o fax de Pedro. Ele encheu a cestinha do aparelho com 17 páginas de documentos. Gosto do que leio. São procurações, extratos de transferência de fundos entre instituições financeiras no exterior e abertura de firmas em paraísos fiscais. Um dos papéis contém o nome e a assinatura de PC Farias. Retorno para Pedro e digo que o material me parece relevante. Relevante, pô? É ótimo, ótimo! É uma bomba! O governo do Fernando cai. Pedro é um entusiasta das próprias ideias. Transfere esse entusiasmo para a forma como fala das coisas. É expansivo, sutilmente arrogante. Eu encaro isso com alguma naturalidade, dada a posição que ele ocupa na escala de relevância social. Mas eu preciso entender melhor os papéis que ele me mandou. Só um deles é assinado. Pedro está embarcando para o Rio de Janeiro. Combinamos de nos encontrar amanhã no Hotel Glória.
Está começando uma empreitada jornalística de 5 meses. A partir dela, o Ministério Público e a Polícia Federal vão construir a sua independência institucional. Um governo vai cair e uma nova transição terá início na política nacional. Desta vez, não será a passagem da ditadura para a democracia, mas de uma casta corrupta que se acha intocável para o rigor do Estado de Direito. Você está ouvindo Trapaça, a saga do jornalismo na política. Uma reportagem em podcast de Luiz Costa Pinto e Gabriel Prioli, com produção Tímpano. O garçom serve o café em bule de prata e louça francesa, decorados com brasão do Hotel Glória. São resquícios de um tempo que não volta mais ao Rio de Janeiro nem ao lendário hotel. O café está aguado. Pedro tem os documentos do fax em mãos. Ele me detalha um esquema complexo de movimentação financeira. Envolve empresas na França e nos Estados Unidos e transita também por bancos do Panamá, Inglaterra e Suíça. Na papelada, Pedro me mostra os nomes do alagoano Paulo Jacinto Nascimento, do panamenho André Júlio Gomes Mena e do francês Guy de Longchamp. Esse último, um ex-funcionário da revendedora de tratores de PC Farias em Maceió. Os 3 seriam procuradores dele. São muitos milhões de dólares no dinheiro viajante. PC não é um empresário desse tamanho. Aí tem, eu penso, e não é coisa bonita. A explanação de Pedro é complicada, mas eu finjo que compreendo cada palavra. Tenho de confiar no que ele diz. Ele descreve as operações com a naturalidade de quem sabe fazer. Eu não anoto nada, menos por arrogância e mais por técnica de entrevista. Nas minhas conversas com as fontes, eu procuro não tomar anotações. Espero o diálogo acabar para desovar num bloco o que eu guardo na memória. Frases, explicações, detalhes. Se a conversa for longa demais, vou ao banheiro, anoto e volto. Eu também sou avesso a usar gravador. Gravações inibem as fontes. Confio no poder da conversa e fico atento ao nexo das informações. Ou a história faz sentido, ou você não tem uma história. A história que Pedro me conta é muito interessante. Tem uma reportagem ali, com certeza. Mas sou obrigado a fazer a pergunta incômoda. Pedro, seja sincero, eu peço a ele. Essa briga entre você e PC tem a ver com alguma divisão de lucros? Algum lobby? Algum negócio que vocês têm? A resposta confirma. Eu não nasci ontem, Lula. Não sou santo. Fernando não é santo. Paulo César também não. PC virou sócio do Fernando. Eles querem me destruir em Alagoas. Vão montar um jornal. Estão comprando uma TV. Vão me destruir onde eu vivo, onde ganho dinheiro. Fernando me odeia. Detesta meu sucesso como empresário. E PC é o testa de ferro dele. Esse dinheiro não é só do PC. Eu mal posso conter a excitação. Agora a boa história está virando uma bomba jornalística. Não se trata mais da corrupção de um assessor do presidente, mas do próprio presidente. Eu digo a Pedro que viajo a São Paulo em seguida.
Vou confirmar o funcionamento daquele esquema com gente do mercado financeiro. Faça isso, Lula. Se as suas fontes entenderem mesmo do assunto, vão ver a dimensão da coisa. Eu posso derrubar o governo do Fernando. E vou fazer isso se ele não recuar. Mário Sérgio Conte é o jovem diretor de redação da Veja. Não chegou aos 40 anos. Ligo para ele e relato a conversa com Pedro. Logo mais estarei com Mário em São Paulo, mas, antes de ir à revista, vou falar com duas fontes que ele me indica. Assim que chego à cidade, encontro a primeira delas, num banco da Avenida Paulista. Os futuros Faria Limers ainda trabalham na Paulista, em escritórios tão reluzentes como os de hoje, na Wall Street do Itaim. Eu digo ao operador financeiro que estou checando uma pauta. Explico que ainda é apenas um tema, não uma reportagem que sairá de fato. Sabe como é? O mercado financeiro é ávido por especulações. Seria quase irresponsável dizer a ele que aquilo poderia ser publicado no fim de semana. Diminua a história para evitar que ela seja usada. Ele passa quase uma hora lendo atentamente, eu, em silêncio, esperando. No final, ele confirma tudo o que Pedro disse e me aconselha. Vocês vão publicar isso? Vai ser explosivo. Muita gente vai ganhar dinheiro, muita gente vai perder. Por favor, sejam responsáveis. Pode deixar, eu garanto, e saio dali para uma consultoria no Itaim, onde vou encontrar a outra fonte. Quem me recebe é Ibrahim Eres, ex-presidente do Banco Central. Está de camisa azul clara, calças jeans e cardigan vinho. Quase uma caricatura do burguês paulistano de almanaque. Relato a ele o que tenho. Mostro os documentos, ele examina tudo. Sai por um instante da sala e na volta me pergunta se mais alguém tinha visto o material. Sim, eu digo. Por quê? Está ocorrendo uma movimentação atípica no mercado. Começou uma pressão por dólar vinda de dois bancos médios. São especulações em torno de duas empresas, uma pública e uma privada. Acho que tem gente começando a ganhar com isso. Filho da puta! Acabo de ser apresentado ao senso de responsabilidade do mercado financeiro. Eres se espanta com a minha reação. Eu me desculpo, não estou falando dele. Ele sorri, diz que conhece essas coisas. A conversa vira uma aula de como mandar dinheiro frio para fora, esquentá-lo e repatriá-lo. Conversa teórica, claro. Eres valida a narrativa de Pedro e também confirma o tamanho da movimentação. Esses documentos são explosivos. PC não tem como explicar. Ele movimentou no mínimo 50 milhões de dólares no exterior nos últimos meses. Ninguém cria um esquema dessa complexidade se não for para operar no mínimo esse valor. Aqui nós temos uma engenharia financeira sofisticada de quem já tem recursos lá fora e se prepara para levar mais. E estamos tratando de PC Farias, o homem que vive na antessala do presidente, que fala com os empresários em nome do governo. Eu sei como isso bate em Brasília e no mercado. Você não tem só uma história, tem uma grande confusão. Encerramos a conversa e eu sigo para a Veja. Estou agitado, inebriado, aceso. Sinto a pupila dilatada e suo um pouco. Enfim, tenho a grande história que Pedro me prometeu. Ainda preciso convencer a cúpula da revista e o dono dela a publicarem. Mas não há mais dúvida. Vamos dar um furo. Mário Sérgio Conte inicia a reunião na redação de Veja. Estamos todos sentados em semicírculo em torno dele. Magro,
aparentando ser mais velho que seus quase 40 anos, Mário é introspectivo, apesar do sangue italiano. Faz o gênero blasé, mas gosta da pompa, da exibição do poder explícito. Há um respeito quase religioso no ar. A ordem não escrita é só falar quando perguntado. Aquilo me incomoda. O Lula está aqui para finalizar uma apuração que me parece muito boa. Não sei se é. Vou saber quando ele escrever. A princípio é. O que temos? É assim que Conte me autoriza a falar. Ele parece fazer questão de demonstrar que é inacessível a quem está abaixo dele na cadeia alimentar das redações. Eu rezo a missa mais uma vez. Falo ao grupo dos documentos que Pedro me enviou, falo das conversas que tivemos, conto das reuniões com o operador financeiro e com Ibrahim Eres. Mário acrescenta que acionou 2 repórteres nossos. Fábio Altman, correspondente da revista em Paris, confirmou que Guy de Longchamp é conhecido por lá como operador em paraísos fiscais. Kaique Nani, que ficou no meu lugar na sucursal do Recife, achou a sogra de Longchamp. Ela detalhou a relação dele com PC Farias. A matéria vai ganhando consistência, mas alguém levanta uma objeção. Pergunta se Pedro não estaria me usando. Mário sai em defesa da minha apuração e do jornalismo. Claro que Pedro pode estar usando o Lula, pode estar usando a todos nós, pode estar usando a revista. Mas esses caras também perdem o controle daquilo que querem vazar. A imprensa é usada por eles, mas nos cabe identificar o momento desse uso e também usar as fontes a favor da notícia. Bingo! O patrão entra na reunião. Roberto Tivita, presidente da Editora Abril. Ele chegou há pouco aos 60 anos. É alto, meio calvo, tem um nariz esponjoso e grosseiro. A voz forte é carregada de um sotaque peculiar, de alguém nascido na Itália e criado nos Estados Unidos. Roberto é um homem de gestos econômicos e sorriso largo, mas escasso. Não é antipático, só fala o necessário. Ele quer saber se ouvimos o outro lado, se já falamos com o PC. Mário informa que ele está vindo para São Paulo. A conversa acontecerá amanhã cedo no Hotel Cisa Park. A depender dela, publicaremos a matéria agora ou seguiremos a investigação. A reunião termina e Mário me avisa que irei com ele ao encontro de PC. Eu escolho uma mesa na redação e escrevo o esboço da narrativa até tarde da noite. Desovo tudo que tenho, como pediram. O texto está redondo, só falta encaixar o PC. É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. O clima engana, a vida é grana em São Paulo. A República de Alagoas, a turma que foi ao governo com Fernando Collor, tem o mesmo gosto para bebidas. Todos tomam uísque Logan, champanhe Cristal e água mineral Perrier. 3 clássicos do brega chique da época. Eu e Mário estamos à espera de PC Farias numa saleta da suíte dele no Cisa Park. Os 3 ícones dos coloridos também estão lá. Na grande cidade me realizar, morando num BNH. PC Farias acaba de sair do banho. Está perfumado, barba escanhoada, bigode escovado. Veste um terno verde de tecido italiano, meias verdes, camisa branca, cinto e sapatos marrons de couro cru. A gravata de seda estampada é Hermès, outra marca de sofisticação dos alagoanos. Não se pode dizer que ele não é um homem elegante. É levemente afetado, mas elegante.
Sorri nervoso, longe de soar ameaçador. E Paulo e Vocês estão loucos de acreditar no Pedro? Mário, você está louco. Pedro é um maluco, invejoso, recalcado. Quer destruir o governo do irmão por inveja. O Costa Pinto, tudo bem, é um jovem sem muita responsabilidade. Mas você... PC quer nos dividir. Jogar meu chefe contra mim. Apela à responsabilidade geracional e hierárquica de Mário Sérgio. Ele tem a voz mais fina do que o seu prontuário sugere. Não economiza nos gestos, usa as mãos para pontuar as frases, franze os lábios ao negar algo e antes de expressar discordância. Mário tenta dar um rumo proveitoso à conversa. Ele entrega o papelório a PC, exceto a procuração que contém o nome dele, o número de identidade do passaporte e a assinatura. É o nosso trunfo. Não tem nada aqui contra mim. É tudo fantasia. Não tem nenhum papel com a minha assinatura. Mário descarta o AIS. Lança a procuração na mesa. Os olhos de PC esbugalham. O senho da testa revela um vinco. Ele fecha o semblante. Está enrubescido. Há tensão na suíte do hotel. Eu desfruto a reação de PC. Esta assinatura não é minha. A letra não é minha. O que isso prova? Ok. Se ele quer jogar, eu truco. Peço para ver a carteira de identidade dele. Um documento que tem a sua assinatura. Ele me devolve um 6, na maior cara de pau. Eu não ando com documentos. Deixo tudo no meu escritório. Ah, é? 9, ladrão. Então assine aqui, PC, para comparar com o documento. Passo meu bloco e a caneta a ele. Ele segue mentindo, profissionalmente. Eu machuquei a mão. Não consigo escrever. PC diz aquilo sorrindo, como se tivesse virado o jogo. Mário Sérgio ironiza. Ah, machucou a mão e anda sem documentos. Desse jeito você vai preso por vadiagem, PC. Vadiagem. Ninguém esperava aquilo. A presença de espírito do Mário. As gargalhadas quebram o gelo na suíte. Mas Paulo César Farias compreende que está enrolado, muito mais do que imagina. Sua única chance de se livrar de uma enorme encrenca é a Veja desistir da reportagem. Ele está nas mãos de Mário Sérgio Conte. Até logo, PC. Nós vamos publicar a história. Você ouviu Trapaça, a saga do jornalismo na política. Uma reportagem em podcast baseada na série de livros de Luiz Costa Pinto. Realização da Plataforma Brasília com produção Tímpano Áudio Design. Narração Luiz Costa Pinto, adaptação e roteiro Gabriel Prioli. Desenho de som Kleber Araújo. Trilha sonora original Luiz Santiago Málaga. Trilha sonora complementar Artlist. Edição e mixagem Kleber Araújo. Arte final André Cardoso. Locução adicional Maiara Bastianello. Este episódio usou áudios do Senado Federal, SBT, GNT e canal de Ricardo Noblar no YouTube. As canções citadas foram Waltzing in Paris, de Louis Adrian, do portal Artlist, e São Paulo, São Paulo, do Grupo Premier. Os realizadores agradecem pelos áudios e canções utilizados, que elevam a qualidade do nosso trabalho. O livro Trapaça, volumes 1 a 3, foi publicado pela Geração Editorial e está disponível nas livrarias e no site da editora. E você continua conosco nessa aventura, ouvindo o episódio 2, O Sigilo. Trapaça, uma reportagem em podcast.